gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em mais uma leitura. Fui convidada pela editora Intrínseca para ler Um Caminho para a Liberdade da Jojo Moyes. Esse aqui é o lançamento dela que está chegando nas livrarias hoje, 14 de novembro. E eu já estava super empolgada para ler esse livro. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que eu não lia nada da Jojo há muito tempo, que é uma autora que eu amo e que eu tava ansiosa e curiosa para ler algum livro dela. E aí, de repente, a Intrínseca falou: olha o que tá chegando, Jojo! E, gente, eu amei a sinopse. Porque esse livro aqui vai contar a história de mulheres reais que viveram nos Estados Unidos em 1930 e que elas tinham uma biblioteca itinerante, era uma biblioteca que ia até as pessoas. Ela levava uns livros a cavalo até as pessoas que não tinham acesso à literatura, que não sabiam ler, e essas pessoas começavam a descobrir os livros, né, e a se conectar com a leitura, e isso iria influenciar a vida deles de diversas formas. Então, com o decorrer da trama eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre esse desenvolvimento. E eu também já tava super ansiosa porque eu gosto da ideia da exclusividade, sabe? Inclusive era pra eu estar mostrando aqui em primeira mão um exemplar pra vocês do livro na versão comercial, mas infelizmente os correios me gongaram, eles me enviaram via Sedex, mas ainda assim não chegou. No entanto, essa daqui é a capa, eles sempre mandam na caixa do Intrínsecos, né, a capinha do livro nesse postal, e essa é a capa, e, gente, é uma coisa muito perfeita. E esse livro, ele, quando foi lançado pelo Clube Intrínsecos, que foi a caixa de aniversário, a caixa de número 012, em setembro, não tinha sido lançado nem nos Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos no mês passado, e esse mês ele foi escolhido como leitura do Clube do Livro da Reese Witherspoon, ou seja, eu estou lendo o mesmo livro do Clube do Livro da Reese Witherspoon. Eu vivi para este momento, porque, como vocês sabem, eu não leio inglês, né? Então eu sempre tenho que esperar chegar. Mas esse aqui chegou pra mim antes que chegou pra Reese, ou seja, o auge. Desculpa, Reese, a perfeição. E além disso, antes mesmo de ser lançado, esse livro já teve seus direitos comprados pela Universal Pictures. Então, meu Deus, gente, vai ser um ápice isso aqui transformado em um filme. Nossa, não tenho palavras pra descrever esse amor. Gente, notícia de última hora. Acabei de receber aqui a informação pelo meu ponto eletrônico de que temos cupom de desconto. 10% de desconto se vocês quiserem comprar o livro lá na Amazon usando o cupom JOJO10. Vou deixar aqui embaixo todas as informações, link pra compra, cupom. Então corre, aproveita, essa vitória é de vocês. Agora deixa eu contar pra vocês um pouquinho sobre essa história. Como eu já mencionei, o foco principal do livro está nessa biblioteca itinerante. E a gente vai conhecer a história de algumas mulheres. A primeira que a gente conhece é a Alice. Ela é uma menina britânica que ela sempre se sentiu meio livre, ela nunca gostou muito das imposições que a sociedade tinha para com as mulheres, e por conta disso ela aprontou algumas lá, né, na terra dela, e os pais dela trancaram ela em casa. E aí um dia, quando uma trupe de americanos cristãos estão fazendo uma viagem lá para os Estados Unidos, ela vai conhecer o Bennett e ela vai se encantar pelo porte dele, pela forma como ele fala, e eles vão se casar e ela vem para os Estados Unidos. Na cabeça dela, ela tá imaginando que vai ser uma mulher livre, só que chegando aqui ela percebe que o buraco é um pouquinho mais embaixo, que ela vai morar na casa do sogro, que o sogro é um machista, opressor, racista, ele tem uma mineradora e ele explora os funcionários dele. Então ela vai perceber que ela saiu de uma prisão para entrar em outra prisão. Lembrando que a gente está nos Estados Unidos, mais especificamente na zona rural de Kentucky, em 1936, 37. Então é bem no pós-depressão americano, quando os Estados Unidos está tentando se reerguer. Do outro lado a gente tem a Marjorie. Ela é uma menina que foi a única sobrevivente de uma grande família, porque todos morreram de alguma forma. E essa família dela nunca foi muito bem vista ali pelas pessoas da sociedade, porque os pais dela não trabalhavam de uma coisa que era muito bem vista. Então ela carrega o fardo de tudo isso que aconteceu com a família dela, porque ela é a única que sobreviveu. Então as pessoas acreditam que ela vai agir da mesma forma
como os familiares dela agiam. E aí, quando chega a oportunidade delas trabalharem nessa biblioteca, é tipo a chance da vida delas saírem da mesmice. E trabalhar nessa biblioteca acaba aproximando elas criam um ciclo de amizade que não existia, porque além da Marjorie e da Alice, tem outras meninas. E conforme a gente vai lendo, também vão entrando outros personagens, que se eu for contando pra vocês aqui, vocês não vão descobrir ninguém. Então, a história, a trama, ela se desenrola em torno dessas histórias aí. E a gente vai vendo como é que essa aproximação delas influenciou na vida delas. É muito importante também a gente falar sobre o quanto a literatura é importante, impactante, e como esse livro mostra isso. Além do fato de que a biblioteca itinerante muda a vida dessas bibliotecárias, porque elas entram ali, criam um ciclo de amizade, elas vão para lugares que elas desconhecem. A Alice, ela é uma menina rica de certa forma, porque, né, ela vive ali na casa boa do sogro e ela não sabe o quanto essa casa boa do sogro é resultado do trabalho, do esforço, da morte de trabalhadores desse sogro dela. A Marjorie, ela já tinha observado isso, mas chegar em lugares mais remotos faz com que ela perceba ainda mais o que ela tem, de certa forma, de privilégio na vida dela, e as outras meninas também. E quando elas se juntam, né, nessa ideia de levar os livros para outras pessoas, elas percebem o quanto isso influi na vida delas mesmas e também na vida dessas outras pessoas, sabe? Pessoas que não tinham acesso à informação, pessoas que não sabiam ler, pessoas que nunca tinham pego um livro, uma revista, e que descobrem um novo mundo, um novo ambiente. E eu, como pessoa que compartilha literatura na internet, me sinto muito tocada por isso, porque eu recebo também diversos depoimentos de pessoas que descobriram novos hobbies, descobriram novos gostos, encontraram sentido em situações da vida por conta dos livros, e elas estão fazendo isso com pessoas que não sabiam ler. E quando as pessoas se aproximam dos livros, elas percebem a importância e a influência dos livros na vida delas, elas têm mais informação, elas sabem lutar pelos seus direitos, sabe? Então esse livro fala muito sobre isso, e eu acho isso essencial em ser abordado na literatura, porque a gente, como leitor, percebe isso. Quando a gente passa isso pra frente, a gente passa a literatura pra outras pessoas, a gente percebe também isso nas outras pessoas. E assim, eu tô lendo e tô me sentindo como uma das bibliotecárias, sabe? Eu tô me espelhando muito nisso e, nossa, surreal, gente. Um dos pontos que eu mais gosto da narrativa da Jojo Moyes, especialmente em se tratando de livros que não se passam nessa época, é como ela coloca assuntos pertinentes para a época em que ela está narrando a história, dentro da trama, assim, da forma como acontece, sabe? Como usual, dando a atenção necessária. Aqui em Um Caminho para a Liberdade a gente tem, por exemplo, muito sobre segregação racial. A gente tá em 1930 nos Estados Unidos, então foi justamente uma época de segregação racial forte, e ela fala sobre isso quando, por exemplo, negros e brancos não podem frequentar a mesma biblioteca. E é uma coisa muito louca, porque a gente vê isso tão longe, né? Há tantos anos atrás, 90 anos atrás quase, mas ainda assim é tão real, porque ainda acontece em situações assim que a gente não percebe. Além disso, ela fala muito sobre a violência doméstica e sobre a forma como a mulher é tratada, né? Tem uma cena especial em que duas personagens estão num lugar e que um homem chega encostando em uma delas, e que a outra fala, né, tipo, um homem não pode tocar no corpo de uma mulher sem autorização. Então, era uma coisa tão básica, acontecia há 90 anos atrás e que infelizmente acontece ainda hoje. Eu acho que a Jojo, ela tem uma forma de falar sobre esse assunto nos livros dela, que ela dá um foco pra isso, que a gente como leitor sente isso, mas que ela faz para os personagens de uma forma corriqueira, porque infelizmente eles estão lidando com situações como essa todos os dias. Então, assim, foi bem impactante ler essas partes, sabe? E ver como a Jojo conta sobre isso e refletir e comparar isso com a década de 30 e com agora, 2020, basicamente, e ver
como ainda tem coisas que se correlacionam e que infelizmente ainda são parecidas. Gente, eu tô tentando gravar este final há 84 anos, mas eu não encontro palavras para descrever a perfeição desse livro. Terminei Um Caminho para a Liberdade e eu só sei dizer que Jojo Moyes mora dentro do meu coração, tem um espaço totalmente dedicado a ela. A delicadeza com a qual ela narrou essas histórias aqui, com a qual ela contou sobre essas mulheres, escreveu, apresentou pra gente, assim, foi de uma primosidade sensacional, surreal. Fiquei muito envolvida na trama, eu não conseguia parar, largar o livro. Eu fui dormir tarde, eu acordei cedo, eu só queria concluir essa história ao mesmo tempo em que eu não queria concluir. E saber que ela é baseada em história de mulheres que viveram isso, que enfrentaram isso, foi assim surpreendente e me deu mais certeza ainda de que eu percorro, na verdade, caminhos certos, sabe? De que eu escolhi fazer o que me faz bem, porque esse livro aqueceu meu coração, assim, de uma maneira que eu fiquei muito grata. Não é uma história fácil, por muitos momentos, assim, você chora de desespero por conta das situações que elas estão passando e de como isso afeta a vida delas e que, infelizmente, ainda afeta a vida da gente em algumas hipóteses, mas enxergar o livro como um caminho para a liberdade, como elas enxergaram, como todas as outras pessoas que receberam o livro das mãos delas enxergaram, foi, assim, primoroso, sabe? Foi uma coisa que me deixou extasiada, me deixou feliz, me deixou contente. Eu amei. Como eu já falei, não é um livro fácil, elas passam por muitas coisas e a história, ela vai se enredando muitas vezes por situações que você acredita que nada vai dar certo, que, sabe, vai culminar num final triste, mas ver elas ali com a força de vontade, sem perder a personalidade em momento nenhum, acreditando no que elas são, em quem elas são, foi assim um bálsamo, sabe? Nossa, foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz pela leitura. Foi um livro que eu fechei a última página já querendo voltar e recomeçar e reconectar com essas mulheres, porque durante toda a leitura eu me senti parte, eu me senti integrada na história e eu acho que tudo isso, sabe, quando um livro toca em você assim, qualquer leitura vale a pena, porque foi maravilhoso. O ponto que eu não mencionei, mas que eu achei também muito legal, é que tem muitas dicas de livro, muitas dicas. Cada começo de capítulo, a Jojo, ela traz o quote de um livro que conversa com aquele começo de capítulo. Dá pra fazer uma lista de livros que Jojo Moyes indica nesse livro aqui, e eu achei isso muito legal. E livros está muito dentro do contexto da trama, sabe? Delas conversando entre elas, delas se descobrindo. Enfim, gente, foi maravilhoso. Eu indico muito, muito, muito a leitura. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês são tão conectados com literatura e com mulheres e com o poder dos livros, vocês vão amar esse livro aqui, porque ele é sensacional. Por favor, leiam. Eu vou deixar o link de compra dele aqui no box de informações para vocês irem lá conferir. Como eu já mencionei, ele foi lançado hoje e ele é divino, então, por favor, conheçam essa história intrínseca. Muito obrigada pela oportunidade de ler esse livro, muito obrigada por ter mandado ele pra minha casa antes de qualquer outra pessoa. Não de qualquer outra pessoa, de todos os assinantes do Clube Intrínsecos, mas você entendeu, de qualquer outra pessoa do mundo que não fosse brasileira, que morasse no Brasil, entendeu? Então, I'm so sorry, guys. E é isso, se vocês gostaram desse vlog de leitura, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber as novas informações e vai conferir esse outro vídeo aqui, eu acho que vocês vão gostar também. Espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!